Antigo Testamento. Amém? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. E veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe um anjo do Senhor, uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que virava para lá, veio e bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira o teu sapato de teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Pode assentar, igreja? É um texto que você já conhece, é um texto que já foi pregado, mas antes de eu entrar nesse texto, Moisés estava ali no Egito, sendo criado, pela princesa, sendo criado no meio daqueles egípcios, aonde ele aprendeu ali, a escrever, a ler, aonde Moisés ali ele tinha uma rotina de vida, era considerado como um príncipe, naquele lugar, um homem de alta autoridade, um homem que estava ali, se movendo para aquele povo, mas Moisés não saiu da origem daquele povo que estava ali, o povo hebreu, que era a origem dele, aonde ele nasceu, através eu esqueci um pouco, o nome dela é de Joquebede, que falhou a memória, mas sabemos que Moisés também aprendeu as coisas de Deus. Moisés também aprendeu como era o Deus de Israel, como era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que esse povo, foi escolhido por Deus. Então, tem momentos que você está num ambiente, que às vezes você acha que aquele ambiente está agradando você, mas há momento que também você tem que sair desse ambiente. Moisés, ele tinha um conforto. Moisés, ele tinha um lar para morar. Ele tinha ali uma família ali naquele lugar. Mas nesse momento Deus, apesar do momento que Moisés vivia, Moisés não aceitava quando o teu povo era sacrificado, era torturado. Até um momento que ele estava com seus irmãos, e ali ele viu um egípcio ali, maltratando um daqueles que fazia parte da sua família. Então Moisés tomou partido e matou aquele egípcio. Então Moisés viveu ainda naquele lugar, achando que ninguém ia saber o que aconteceu. Mas um certo dia, Moisés estava ali, aonde que dois irmãos estavam ali brigando, dois hebreus estavam brigando. Então Moisés tentou apartar aquela briga, e um deles falou, quem é você para ser juiz entre nós? Porque você matou um egípcio. Então Moisés sentiu no coração que nada estava escondido. Então Moisés ele toma uma decisão. Ele sai do Egito. E a palavra diz que Moisés vai para Midian, era uma terra afastada do Egito. Aonde Moisés ali ele pensava, aqui ninguém vai me procurar, ninguém vai querer me matar, porque agora estou neste lugar. Interessante que Moisés ele chega ali naquele poço aonde havia água. E naquele momento parece 7 moças, que era filho de Jetro, aonde elas paravam para dar água àqueles rebanhos das ovelhas. Então sabemos que ali Moisés fica ali, e ali aparecem homens que começam a provocar aquelas mulheres. Hoje eu vou falar assediar aquelas mulheres. Então Moisés toma partido daquelas mulheres mais uma vez. E ali Moisés não deixa aqueles homens virem provocar. Então, as mulheres que ali estavam, as filhas de Jetro, chegam em casa e falam com seu pai, nós estávamos no poço, aonde chegaram os homens, mas um homem nos defendeu. E por que vocês nos chamaram aí para comer pão aqui? Aí
ela chama Moisés até a casa de Jetro. Mas eu quero que você entenda o que eu estou falando, porque o tema dessa noite, o chamado de Deus. Então Moisés vai ali cuidando das coisas que pertenciam a Jetro, ele ainda estava passando aquele período, e dele conviver com aquela família, ele se interessa por uma filha de Jetro, que era Zípora. Então Jetro vai dar Zípora em casamento a Moisés. E Moisés agora ele vai cuidar das ovelhas de Jetro. Agora Deus começa a preparar Moisés para o campo, para o lugar de cuidar de ovelhas. Porque um bom pastor, ele cuida das ovelhas com toda a sua força, com todo o seu amor. Então ali Moisés está naquele lugar. E quando Moisés está naquele lugar, ele vê uma sarça, começa a pegar fogo. Mas interessante que Moisés olha para aquele lugar e aquela sarça não pegava fogo. Interessante que quando Moisés tira a visão que ele estava, a visão que ele tinha não tinha nada. Eram somente as ovelhas. Mas algo chama a atenção de Moisés. É isso que o Senhor está falando. O Senhor está te chamando a atenção nessa noite. Então Moisés começa a caminhar naquele lugar, naquela direção. Eu vou chegar mais perto, porque essa visão é muito interessante. E Moisés chegando ali, Deus bradou no meio da sarça: Moisés, Moisés, não vem para cá, porque o lugar que você está é santo. Então Moisés vai ali, tira a sandália que o Senhor ordenou, e ele vai pisar naquele lugar santo. Porque quando ele tira a sandália, é como você ter reverência e obedece à voz de Deus. Então ele entendeu que ele tinha que obedecer à voz do Senhor e ter reverência ao Senhor. E Moisés ali começa a ter um diálogo com o Senhor e o Senhor com ele. Interessante que o Senhor começa a falar com Moisés: Moisés, eu estou vendo a aflição do meu povo. Meu povo está sendo torturado, escravizado para aquele povo do Egito. Mas eu preciso enviar alguém para libertar o meu povo. E quero que você vá lá e livre o meu povo daquele lugar. Mas é interessante, o que a mesma coisa que Moisés passou, a gente passa. Que quando você é chamado, você arruma desculpa. Moisés começa a dialogar: Senhor, mas quem é eu que o Senhor vai enviar? Eu? Moisés não queria voltar para aquela terra. Mas tem lugar que você vai voltar, porque Deus está te ordenando. Tem lugar que às vezes você passou aflição ou dificuldade, mas às vezes Deus quer que você retorne para aquele lugar. E Moisés começa a conversar com o Senhor, e todo momento que Moisés conversa com Deus, ele tenta não querer fazer aquilo. Mas quem está te ordenando é eu, Moisés. Aonde você estiver, eu estarei contigo. Mas geralmente a gente olha, Deus falando com Moisés face a face, porque Moisés não tinha experiência no Egito com Deus. Olha para você ver a diferença, o lugar que você está. Tem lugar que você nem vai ouvir a voz de Deus. É momento de você sair daquele lugar para o lugar que Deus vai conversar com você. Então Moisés agora começa a ouvir a Deus face a face. E Deus começa a dar direção a Moisés naquele lugar. Começa ali já capacitando Moisés e tudo. Mas a gente tem um problema. Nós temos que ver sinais. Então Moisés está ali, conversando com o Senhor. Mas como é que eu vou falar, Senhor? Qual que é o seu nome? Como é que eu vou falar para o povo de Israel? Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que serei. Moisés ali começa a falar com o Senhor. Então Deus fala: Moisés, quem está nas tuas mãos? E Moisés começa a falar: uma vara, Senhor. Joga essa vara no chão. E quando Moisés joga aquela vara no chão, ela torna-se numa serpente, uma cobra grande. E Moisés se assusta com aquela imagem daquela cobra. Então Deus fala com ele: não tenha medo. Pega ela pela cauda. E ela se transformou na vara. Aí, Senhor, mas mesmo assim, Senhor, olha, você vê que ainda Moisés falou: mas mesmo assim, Senhor, esse sinal, será que eles vão crer que o Senhor me enviou? Então ali Deus fala: Moisés, coloca a tua mão dentro da tua roupa. E Moisés coloca.
E quando Moisés tira aquela mão dele estava leprosa, uma mão cheia de enfermidade. E Deus fala: Moisés, coloca a tua mão de volta. Agora tira a tua mão, Moisés, e a mão dele volta a ser normal. Nesse tempo que nós vivemos, nós também somos assim, nós queremos ver sinais. Porque às vezes você chega na igreja, você quer ver Deus abençoando, você quer ver Deus libertando, Deus curando. Mas eu quero falar para você que o Deus que nós servimos não é porque Ele faz, é porque Ele é. Aí eu fico pensando, mas por que Deus precisava usar Moisés se Ele mesmo podia ter feito? É por isso que eu falo muito nas minhas pregações. Deus quer te usar. Deus, assim como Ele usou Adão no jardim, naquele Éden, para estar cuidando do jardim, Deus quer que nós trabalhemos para Ele. Por isso que a gente olha para os discípulos que trabalharam para Jesus. Moisés agora ele trabalha para Deus, para ser um grande líder diante daquele povo, para liderar aquele povo. Eu sei, Moisés, que você vai chegar naquele lugar, porque o faraó não vai ouvir o que você vai falar, mas eu vou mostrar ao faraó tudo aquilo que, minhas maravilhas diante dele, o meu poder diante dele, vou mostrar através da sua vida. E Moisés começou a ser usado por Senhor. Aonde que ele tocava, tudo acontecia. Aonde Moisés passava, Deus fazia grandes maravilhas. A gente não vai olhar só porque Deus fez lá com o faraó. Quando Moisés também entra ali depois do mar, Deus também usa Moisés naquele lugar. Aonde faltava água, agora não falta mais. Aonde faltava comida, não falta mais. Porque Deus estava operando na vida de Moisés. Então eu tenho falado para você nessa noite, o chamado de Deus é muito importante para a nossa vida. Mesmo que às vezes nós não queremos, que às vezes a gente pensa, será que eu consigo? Será, Senhor, que essa autoridade que o Senhor está me dando, Senhor, eu vou fazer com zelo? Será que eu vou fazer com decência, Senhor? Nós temos essa preocupação. Nós somos ser humano, Deus compreende. Mas quando Deus te capacita, quando Deus te levanta, nada vai te impedir. Então Moisés começa ali a levar aquele povo para aquele deserto, e mesmo assim liderar o povo não é fácil, porque você ouve coisas que você não quer ouvir, mesmo que seja da sua descendência, mesmo que seja da tua família, você vai ouvindo coisas que ninguém vai fazer o que você faz, somente Deus vai fazer na sua vida. Então Deus vai preparando Moisés naquele deserto como líder, levando esse povo que estava na escravidão, um povo que estava sofrendo. Gente, quantas vidas nós estamos vendo sofrendo nesse mundo, nesse ano, nesse tempo, nesse dia. Mas eu falo que nós temos um chamado. O chamado nosso está em Marcos 16:15. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Agora nós estamos entrando no Novo Testamento. Esse é o chamado meu e seu, de levar a palavra àqueles que precisam. Por isso que eu falo que Deus chama aqueles que é improvável. Moisés era improvável. Moisés, pelo teu povo, às vezes não era a pessoa ideal, mas Deus mostrando através de Moisés que Deus estava com ele. Moisés, nós queremos ouvir Deus como você ouve. E quando Deus foi falar com o povo não aguentou ouvir a voz de Deus. Nem todos os mundos estão preparados para ouvir a voz de Deus. Mas hoje nós estamos preparados porque o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo nos prepara a ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo nos capacita em sabedoria e entendimento. Então nessa noite é o chamado que você tem. Não importa o que você faz, seja pequeno que seja grande, mas Deus está te usando da mesma forma. Moisés ali foi usado com um grande homem naquela presença de Deus, mas Deus vai levantar outro homem grande e poderoso que é Josué. O mesmo poder que Moisés tinha, Josué também opera. Olha como Deus trabalha, Deus não fica somente numa pessoa, Ele trabalha em várias pessoas. Deus manifestou também através de Daniel, juntamente com os seus amigos. Deus também operou através dos discípulos. Deus usou tanto homem, como Isaías, todos aqueles profetas foram usados por Deus. Quem eu enviarei? Isaías ouviu essa pergunta. Eis-me aqui, envia-me a mim.
Então ali Deus também preparou Isaías. E foi fácil Isaías levar a palavra de Deus? Foi fácil Jeremias levar a palavra a um povo que ouvia, mas não obedecia? Mas Jeremias, ele viu que tudo isso aconteceu, porque cumpriu a palavra do Senhor. Tudo que ele pregou diante do Senhor foi confirmado. Moisés foi uma confirmação de Deus, porque Moisés, quando era bebê, estava ali para a morte, mas Deus livrou ele da morte. Também semelhante era Jesus, quando nasce também, ele também estava ali para ser morto, como um bebê com 2 anos de idade para baixo, teria que ser morto, porque Pilatos, aquele Herodes queria matar Jesus, porque ele queria achar que Jesus estava tomando o lugar dele. Jesus não queria tomar lugar de ninguém, Jesus já tinha o lugar preparado. Jesus é soberano, Jesus ele é rei, ele é poderoso. Então nós olhamos para Jesus como consumador de todas as coisas. Senhor Jesus, ele preparou 12 homens, ele podia ter feito sozinho, não. Eu preciso de 12 homens, porque eu não vou estar aqui, porque eu irei para o Pai, mas vocês vão levar a minha palavra. E hoje nós estamos aqui, quantas pessoas estamos aqui, que também vão ser enviadas a pregar essa palavra, levando esse amor do Senhor Jesus. Então, porque você entende nessa noite o chamado de Deus. Vamos colocar de pé, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, agradecemos pela Tua palavra, pela ministração dessa palavra em cada coração, em cada lar. Muito obrigado, o Senhor tem falado, meu Pai, tremendamente através da Tua palavra, nos usando, meu Pai, como servo do Senhor, meu Pai, levando essa palavra, meu Pai, de amor e de misericórdia, levando essa palavra de lideranças, de chamado, meu Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém.